Nós estamos continuando a exposição do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para Mateus, no capítulo 12, versículos de 33 a 37, que nos diz assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda nesse momento para compreender a tua palavra. Ajuda-nos a entender a tua mensagem para a transformação das nossas vidas. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema do sermão dessa manhã é Cristo ensina a discernir as palavras que justificam. Cristo ensina a discernir as palavras que justificam. Você já tentou entender o que alguém realmente quis dizer com o que disse? Já precisou descobrir qual era a motivação de determinada pessoa em fazer o que faz e em dizer o que diz? Já olhou para si mesmo e meditou no seu travesseiro no fim do dia e pensou por que você mesmo fez tudo o que fez naquele dia e disse tudo o que disse? Quem pode conhecer o próprio coração? Só Deus. Então, não podemos saber nada de nada. Ficamos apenas com nossos achismos e imaginação? É assim? Segundo vamos ver na mensagem de hoje, você está apto a discernir o certo e o errado, o bom e o ruim, e tem um chamado para se posicionar do modo correto diante das situações de sua vida e agir com integridade de coração. Vamos ver isso juntos? Vamos fazer em 3 partes. Nossa primeira parte é Cristo que te ensina a discernir. É Cristo que te ensina a discernir. Versículo 33. Cristo, em suas palavras de repreensão e ensinamento, primeiramente aos fariseus e depois a todos que ali estavam, usa a mesma metáfora da árvore e seus frutos, já usada no capítulo 7, versículos de 16 a 20. Só que agora, especificamente para se referir às palavras. Pois as palavras revelam a verdadeira natureza de uma pessoa. As palavras dos fariseus revelaram seu fracasso em receber as boas novas do reino proclamado por Jesus. Cristo está sendo bem específico aqui. É por rejeitar as boas novas do reino que eles foram considerados maus. Note que eles rejeitaram através das palavras. É assim que blasfemaram contra o Espírito Santo, como vimos na última mensagem. Esta passagem nos chama a atenção para a importância de nossas palavras e nos alerta para todo tipo de fala irresponsável ou impensada. Nesta oportunidade, Cristo ensina sobre o que se acumula no coração e como isso vai se exteriorizar em algum momento. Assim, devemos entender que, ao tentar buscar fazer o que é certo pelas próprias forças humanas, já incorremos em 2 erros. O primeiro, o de achar que sabemos o que é certo. E o segundo, de achar que podemos conseguir o que é absolutamente certo e, portanto, sermos bem vistos pelos homens e por Deus também.
Era o que aqueles homens pensavam e é o que às vezes nós mesmos pensamos. Cristo está sendo enfático na necessidade daqueles homens interiorizarem aquele ensino. Por isso, apela para algo que já conheciam. Ao dizer fazei a árvore, não está mandando que façam uma árvore, mas sim que tragam à mente o que vocês conhecem da natureza de uma árvore e de seus frutos. Façam a imagem em suas mentes. Eles poderiam não aceitar o ensino, mas não poderiam refutar a realidade. Diante de uma lei natural tão óbvia, Cristo está envergonhando aos fariseus por sua atitude louca e perversa de acusá-lo de fazer o bem, como se estivesse fazendo o mal por meio de Satanás. Cristo reverte a visão da situação do modo correto. Eles é que são maus e estão se fingindo de benfeitores e santos nas suas palavras, ainda que de aparência correta. Na verdade, trazem ódio, inveja e morte em seus propósitos. Assim, a natureza daqueles homens seria exposta e não haveria nenhum argumento que pudesse ser usado para defesa ou discórdia. Como vimos em outras oportunidades, não há um ponto cego, um ponto neutro, como no câmbio dos carros. Nas coisas de Deus e nas suas demandas, ou se está com Ele e é certo, ou se está fora dele e errado. Mas algumas perguntas bem procedentes podem ser feitas a esta altura já. Como saber qual a natureza de uma árvore? E neste caso, quem sou eu para dizer se alguém está certo ou errado? Onde conseguir o padrão para análise? E quem sou eu, pecador, para legislar sobre isso? Fique tranquilo. Você não é chamado a ter ou a dar o padrão, nem a ser o juiz. Contudo, você é chamado a usar os elementos que Deus te dá para que você saiba discernir e não viver como alguém que ignora as coisas de Deus. Percebe? Se Cristo deu instrumentos para se aferir, é porque existe a necessidade de você estar atento, vigilante com relação aos homens maus, com casca de bons, bem como quanto ao seu próprio coração, que pode parecer muito bom aos seus olhos e até aos olhos de algumas pessoas, mas que na verdade, por natureza, é bem afastado das coisas de Deus e do discipulado do reino. Sim, existe a possibilidade concreta de se conhecer a árvore. Basta analisar o fruto segundo os padrões corretos. Os padrões já haviam sido dados em outras oportunidades das falas de Cristo e de outros encontros com os fariseus. Entretanto, o ensino de Cristo, apesar de profundo, é extremamente simples. Qualquer homem pode discernir o fruto de uma árvore, se ele é bom ou mau, se é útil e gostoso. Até mesmo pela graça geral, qualquer homem pode entender o que está sendo ensinado aqui. Contudo, pode ser que não aceite, como faziam os fariseus. Seu conhecimento das verdades divinas não pode ser apenas intelectual. Você precisa caminhar com o Mestre e seus ensinamentos para poder compreender a realidade como ela realmente é. Entender as leis que regem a vida e até mesmo os labirintos do seu coração. Saiba que é possível, sim, avaliar se alguém está cheio de Cristo e de suas palavras, ou apenas cheio de si mesmo, como os fariseus, tão vazios. O padrão a ser usado é o de Cristo, e não as suas próprias verdades, seus achismos e intuições.
Então, é hora de começar a se despir de suas defesas e ouvir o ensino do Mestre e a aplicação que vem a seguir. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Cristo te ensina a discernir. E também é Cristo que te ensina como fazer o que é certo. Ele ensina como discernir e também como fazer o que é certo. Você não é chamado para ser apenas um observador seletivo ou fiscal da natureza, como se brinca por aí. Você é chamado para aprender e aprender para fazer corretamente. Uma vez que agora essa figura da árvore já estava interiorizada, Cristo passa a sua explicação. E Cristo os chama de raça de víboras. Estes homens que insistiam em ser sepulcros caiados, outra figura conhecida nossa também, isto é, sepulcros ou túmulos muito bem limpinhos e pintados, bonitos por fora, mas com morte e podridão no seu interior, não estavam refletindo Deus em sua vida, por mais que conhecessem da lei, da Torá, Pentateuco, profetas e tudo mais. Refletiam apenas o seu próprio pecado, sua própria queda e como tinham prazer em tudo isso. Estes homens não são considerados verdadeiros homens, mas sim como animais venenosos que andam espreitando à procura de uma oportunidade de lançar o seu veneno. E o veneno é este: apresentar uma ideia como sendo verdadeira, quando na verdade é mentira. O veneno está na boca da víbora, assim como as palavras na boca daquele que deseja o mal. Ai, irmãos, que situação ridícula e fatal. A criação discutindo com o Criador, procurando vencê-lo. Mas Cristo não está apenas preocupado com a superficialidade do discurso, por isso agora ele vai direto ao coração. Aqui parece haver um paralelo entre árvore e fruto, e coração e boca. Assim como o fruto não nega sua origem, a boca não pode esconder o que tem lá no coração. É por isso que no versículo 35, Cristo fala do nosso estoque de coisas, aqui chamado de tesouro. Veja bem, este termo tesouro não deve ser entendido necessariamente como joias, ouro, bens. Antes deve ser entendido como um repositório, um estoque de coisas que julgamos ser importantes e valiosas. Nesse sentido, é o nosso tesouro. Isso é algo subjetivo. Já viram, irmãos, crianças normalmente, brigarem por uma tampinha de garrafa, tendo o quarto cheio de brinquedos? O que queremos, o que adoramos, é o nosso tesouro. O que é extremamente precioso para um, pode não ser para outro. Lembram-se do Sméagol, aquele personagem da série de filmes Senhor dos Anéis, que havia se tornado asqueroso por ter sido dominado por longo tempo pelo poder do anel? Ele se referia ao anel como o meu precioso. Todo mundo conhece a frase My Precious. O coração, a vida daquele personagem estava dedicado a um objeto. Vale lembrar que ninguém é naturalmente bom, só Deus. Entretanto, quando qualquer homem pratica boas obras por obediência a Deus, ele passa a ser considerado um homem bom pelas suas boas práticas e pela transformação de vida concedida por Deus. Quem tem bons objetivos e tem seu coração aplainado por Cristo e seus ensinamentos vai procurar boas coisas que estejam em harmonia com o que aprendeu do Mestre.
Ao longo dos dias, semanas, meses, anos de vida com Deus, coisas boas vão sendo armazenadas em seu coração, às vezes até mesmo de forma imperceptível. Mas quando é preciso tirar, é isso que é encontrado. Aqui há um grande paralelo com a expulsão dos demônios. Lembram-se? Cristo foi acusado de expulsar, retirar demônios por Satanás, mas somente o fazia pelo seu santo poder. Eram os fariseus que tinham maldade em seus corações, portanto, somente extraíam palavras e atitudes más. É isto que Cristo está ensinando. Cristo está aplicando esta realidade diretamente a eles, fazendo-os ver que seus corações eram maus e que as suas atitudes eram más, como um reflexo direto do que vinham semeando, guardando em seus corações. Pior do que demônios expulsos, eram eles próprios que estavam mais ligados a Satanás do que os demônios. Amados, em Provérbios 4, 23, lemos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Todas as vezes que você peca, é nesta mesma situação ridícula que você se encontra. Então você fecha a porta para a obediência e abre o seu coração para as coisas deste mundo que te agradam e começam das suas próprias ideias e por aí vai, e as coisas às vezes até fogem o controle. É preciso viver com critérios, e critérios que venham da parte de Deus e não do seu próprio coração. Lembre-se de que Cristo é o perfeito homem bom, que faz e fez apenas coisas boas e pôde e soube escolher e colher os frutos do seu penoso trabalho. Ainda que regenerados, pecamos, desejamos coisas más e às vezes efetivamente colecionamos esse tipo de coisa em nosso coração. Contudo, pela aliança de Deus com você, você recebe um novo coração regenerado e pela ação do Espírito Santo pode reconhecer o erro e pode se contristar pelas atitudes que toma e se arrepender em tempo de ser perdoado. Esta certeza de um novo coração nos anima, nos capacita para que cuidemos de nossas palavras, sabendo que é Cristo que nos justifica e o que nos leva também ao terceiro ponto. É Cristo que te ensina como discernir. É Cristo que te ensina a fazer o certo. É Cristo que te ensina que o certo trará salvação. É Ele que te ensina que o certo trará salvação. Cristo aponta para aqueles homens a importância de suas palavras. Mas as palavras daqueles homens serviam apenas para propósitos terrenos, dos seus próprios corações, e como verdadeiras víboras que eram, utilizavam o bom instrumento dado por Deus para estabelecer comunicação, para ganhar confiança das pessoas, enredar os raciocínios, misturando verdade com mentira. Falavam de coisas que o povo conhecia e amava: Moisés, patriarcas, lei, santificação, santidade, castigo divino, pecados, Messias. Mas note, em seus discursos, o Deus amoroso, perdoador, libertador nunca era mencionado. Em seus discursos não havia a misericórdia
misericórdia e nem o ensino, o verdadeiro discipulado, pois não se importavam com as pessoas e com isso descumpriam o mandamento que tanto pregavam, de amar ao próximo como a si mesmos. Todas as atitudes eram de destruição, desprezo, menosprezo, juízos parciais e subjetivos, como se fossem os arautos divinos para os meros homens mortais. A questão da palavra é tão séria que mesmo quando uma palavra não é objetivamente má, ela já produz mal o suficiente. Se uma palavra não objetiva louvar a Deus, ela já é em vão. Dar conta das palavras é como ter recebido um dinheiro e dever fazer render. É como receber um pacote e dever entregá-lo exatamente como recebeu, em segurança, e certificar-se que foi entregue ao destinatário. É como ser incumbido de uma tarefa e executá-la com excelência. Você está incumbido de transmitir as verdades de Deus, não apenas compreendendo as Escrituras, mas agindo de tal forma que ela possa ser vista em sua vida, inclusive através das suas imperfeições, tratadas e curadas pelo Mestre Cristo. Não se esqueça também de duas grandes instruções dadas por Paulo a respeito das palavras. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 6. Cristo não está ensinando salvação pelas obras, e muito menos apenas por palavras. Para entendermos melhor esses últimos versículos, tremendamente confrontadores, é preciso lembrar que nossas palavras carregam toda a nossa situação pecaminosa. E por melhores que sejam, não esbarram nem de perto na santidade de Deus. Mas então, qual a solução? Minhas palavras estão em jogo, minha justificação está em jogo. É isso mesmo. Suas palavras não podem te salvar porque elas não podem te justificar. Aliás, o que elas mais fazem é te condenar. Mas as perfeitas palavras de Cristo e o próprio Cristo, o Verbo divino, pode te justificar, pode te salvar. Aquele que confessa a Cristo como seu Salvador e Senhor e o obedece por amor e fé e tem a sua justificação conferida pelos méritos de Cristo, este está salvo. Você acha que Deus, sendo a pura perfeição, iria mesmo se contentar com você? Impossível. Deus não se contenta com nada menos do que Ele mesmo, já que Ele é o perfeito ser do universo. Por isso Ele enviou seu Filho perfeito e obediente para fazer por você o que você jamais poderia. Então é quando Ele vê o seu Filho amado, em quem Ele sempre se alegra, em sua vida, ele se sente plenamente satisfeito e passa a ver você através de Cristo. Por isso, quando sua vida, suas palavras refletem Cristo, você e suas palavras são aceitas. Em outros termos, são justificados. Irmãos, lembremos, a diferença entre o fariseu, você e eu, é se nós aceitamos a palavra da cruz, a oferta da salvação apresentada por Cristo.
Cristo é a sua diferença e justificação, e não você. Cristo vem com seu jugo suave para trazer vida. Por isso é que a Trindade tem em abundância coisas boas para dar, para criar, para manter e para redimir. Cristo vem em doação de si próprio para conduzir a Deus e para a solução do seu pecado. Mas ainda assim, diante de tudo isto que foi apresentado, talvez você se pergunte: como todas as minhas palavras podem glorificar a Deus no dia a dia? Até mesmo um pedido no drive-thru? Ao falar com alguém que me feriu? Até mesmo em me dirigir a alguém da família ou vizinho? Como eu faço isso? Sim, até mesmo nessas situações. Quer ver? Faça um brevíssimo autoexame e você logo perceberá quando suas palavras tinham por objetivo o amor a Deus e a outras pessoas e quando não tinham. Sim, você é capaz de perceber, entender e, pelo poder do Espírito, mudar. Em todo desejo mau, Cristo reorienta seu coração. Em todo propósito errado, Cristo alinha os seus valores. Em toda palavra que você cai, Cristo te ergue com sua misericórdia e paciente amor. Se seu coração é mau, tem planos maus e só dá frutos maus, Cristo sara, purifica e santifica para que dê bom fruto. Assim é que deve viver um cidadão deste reino que se aproxima e se instala a cada dia que passa. Que a sua oração seja a do Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Que Deus te abençoe como filho dele. Que Deus nos abençoe como igreja, a agência do reino dele neste mundo. Vamos orar ao nosso Deus agora? Ó Senhor, te agradecemos pelos teus ensinamentos que não são fáceis. São fáceis de entender, mas não são fáceis de praticar, porque contraria toda a nossa natureza. Por isso nem vamos tentar lutar com nossas forças, mas clamamos ao teu Santo Espírito que nos convença e nos transforme e nos santifique, até que estejamos plenamente contigo e que nossas palavras serão então apenas do perfeito louvor. Tem misericórdia das nossas limitações, falhas, mazelas e maus tesouros que acumulamos. Permita que acumulemos do teu bom tesouro, que isso seja precioso para nós, para quando falarmos, o bom perfume de Cristo seja sentido e não o nosso próprio. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço.